210. Evolução e destino. O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Resposta: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional, adequado para a reeducação precisa, e, se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos a recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Outra pergunta. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante,
o moar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Estamos encerrando, né, praticamente o livro, neste capítulo 18, e o assunto evolução e destino. E a perguntinha que foi feita para o André Luiz, o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Muito interessante esta lição de hoje, né? Porque eu vou colar tudo da aula que a gente teve agora mesmo com o Altivo, no livro dos Espíritos, em que a pergunta era a 634, a pergunta é, do livro dos Espíritos, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Então, este assunto tem tudo a ver com esta questão do livro dos Espíritos. Então, a resposta de André Luiz diz que ninguém nasce destinado ao mal. Ora, a gente sabe que, indo lá nas bases do princípio espiritual, do princípio inteligente, ele foi criado como? Isso, simples e ignorante, não é? Quer dizer, simples e sem conhecimento. E, como bem disse o Altivo lá na aula de hoje, né? Ninguém é destinado e ninguém segue uma linha reta, não é? Você até retrucou que Emmanuel diz, né, que Jesus seguiu uma linha reta na Terra, não é? Mas a gente sabe, né, que até pela justiça divina, que não há privilégios, não é? Nem Jesus, nem outro qualquer espírito. Então, com certeza que em outros pontos, não é, que onde Jesus começou a sua trajetória como simples e ignorante, não é? Então, aí a resposta aqui começa assim, ninguém nasce destinado ao mal. Se a gente nasceu, se a gente foi criado simples e ignorante, não há uma destinação, nem para o bem e nem para o mal. A gente está lá na base, né? E tudo será consequência e o resultado de todo esforço que a gente faça para qualquer conquista que a gente consiga. Então, esta é a nossa trajetória, da base, e a gente está, né, galgando, ultrapassando obstáculos, quando a gente consegue. Não é? Então, continua lá. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno. Aí a gente observa que atributo de Deus. Se ninguém nasce destinado ao mal, por quê? Porque Deus é bom, o que mais? É justo, não é? Aí, principalmente, a gente vê essas duas características, duas qualidades, né? A bondade e a justiça. Ninguém é diferente do outro. Todos temos a mesma oportunidade, não é isso? Então, semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. E a obra de Deus se levanta com as características, né, de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa orientadora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Então, a gente vai analisar aqui o espírito que está reencarnando no berço terrestre, como ele diz. Com certeza que aqui ele não está se referindo mais ao simples e ignorante, não é? Ele está se referindo a um espírito que já conseguiu conquistas, erros e conquistas.
Então, esse espírito, ele traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido. Então, todos nós, a gente gosta muito de se ver no nosso espaço, que é a Terra, não é isso? Então, todo raciocínio que a gente fizer, a gente vai fazer porque a gente é da Terra, não é? E a Terra é o quê? É de provas e expiações. Então, se eu sou renascente aqui, por que é que eu sou renascente aqui e não sou renascente em Júpiter? Não é? É porque eu ainda tenho, isso que ele está falando, a provação expiatória. E que eu devo, através de tarefas redentoras, que eu escolhi de conformidade com os débitos contraídos. Então, acho que aqui está bem claro, né? Quer dizer, eu na minha trajetória, a partir do simples e ignorante, se eu não seguir a linha reta, não é? Porque se eu seguisse uma linha reta que já me fosse pré-determinada, não tinha graça, né? A gente gosta de quê? De aventuras, não é isso? Então, a gente até aqui, agora, nessa existência, olha quanta aventura a gente corre atrás, não é? E às vezes a gente se machuca, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, se eu estou correndo atrás das aventuras, eu estou, às vezes, contraindo débitos, não é? Eu contraio débitos, eu aprendo, eu ganho experiências. E aí ele vai fazer uma comparação muito interessante com o que acontece quando alguém que comete uma falha e que vai ser julgado pela justiça terrestre. Então ele fala assim, prevalece aí, quer dizer, prevalece nessa história de você voltar com provas expiatórias, com os seus débitos, de acordo com os seus débitos contraídos, ele está dizendo aqui que prevalece aí o mesmo princípio para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor, confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação. Então, o homem comete uma falta, não é? O homem vai ser preso. Para que ele vai ser preso? Eu não sei se acontece isso não, né? Mas pelo menos deveria ser, né? Ele vai ser preso para quê? Para que ele aprenda, não é? Ali na prisão, que ele fez coisa errada, que ele se modifique. Mas ele vai falar também daqui a pouco o que é que acontece se o homem não se corrigir, né? E ele tá comparando, né? O homem malfeitor que vai ser preso porque fez uma coisa errada. Quem é a nossa prisão como espírito? Quem é a nossa prisão? O corpo físico, não é? A gente sabe disso, né? Então ele está comparando, eu, espírito, que comecei simples, ignorante, que na minha trajetória eu cometi erros. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer? É ser preso. Ser preso aonde? No corpo físico. Então, o corpo físico vai funcionar como um aprisionamento, mas é castigo? Comparando com o que ele falou anteriormente, não é castigo. Quer dizer, seria tipo um reformatório, né? Onde eu vou aprender a fazer as coisas de um modo mais adequado. Então, continua ele aqui. Pelo qual, se o homem é malfeitor, confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar. É justo possa pedir às autoridades que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho. Quer dizer, se eu sou um infrator, que eu não tenho muitas faltas graves, eu vou ser preso. Mas lá na prisão, eu posso até pedir, eu gostaria, né, de fazer isso, de fazer aquilo. Tanta gente estuda, não é? Quando está preso, não estuda? Quando é prisioneiro. Quanta gente tem direito a sair e voltar de noite, não é? Mas esse quem é?
é aquele que não tem faltas graves. Agora, eu, espírito reencarnante, se eu sou muito devedor, será que eu posso escolher alguma coisa? Não posso escolher, né? Eu vou ter que obedecer aquilo que me for dado, né? E se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou o delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delírio maior. Você cometeu um ato errado, você é preso. Na prisão, não é para você continuar fazendo coisa errada, é para você, quer dizer, isso na prisão ideal, né? É para você refazer seus conceitos, você repensar aquilo que fez de errado, não é? E até você combinar com você mesmo que quando você sair dali, você não vai mais cometer desatinos. Mas isso é a realidade? É ou não é? Não. Outro dia eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que estava presa, que ele já tinha matado muitas pessoas, mas estava na hora dele ser libertado. Aí perguntaram para ele, e agora, o que você vai fazer? Ele disse, vou continuar matando. Né? Então ele não aprendeu nada. Será que quando a gente é preso no corpo físico, pode acontecer isso com a gente também? Com certeza, não é a mesma coisa. Então, essa comparação dele está, assim, excelente, né? Entendamos, porém, que se perpetrou o delírio passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Então, se você é aprisionado no corpo físico durante a reencarnação, se você continuar errando, você estará acumulando mais dívidas. Um dia você vai ter que dar contas. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos, há recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quão mais extenso se lhe tenha sido o transviamento moral. Hoje também a gente ouviu isso na aula, né? Que o espírito vai ganhando experiências. Então, um espírito que é um espírito antigo, ele tem muitas experiências. Então, com certeza, aquilo que ele vai passando nessa prisão que é o corpo físico, vai ficando mais fácil para ele, né, de superar. E a gente tem isso comprovado a cada momento na nossa própria vida, ou na observação de pessoas, não é? Até foi citado lá na aula que alguém conhecia uma pessoa que há 20 anos corre atrás de um objetivo e que não consegue atingir esse objetivo. Isso significaria o quê? Né? O que vocês acham? O que significa isso? Eu correr atrás e não conseguir. Seria o quê? Não tem aquele microfone de mão, não? É. Ou uma falta, talvez, de programação, será? Tem que ter objetivo. Mas se eu corro atrás 20 anos e não consigo, o objetivo está lá, né? Mas por que será que às vezes pessoas conseguem rapidamente atingir seu objetivo e outras pessoas correm atrás e não conseguem? Talvez isso esteja ligado à lei de merecimento, não é? Como é?
Talvez isso esteja ligado justamente à lei do merecimento. Às vezes. Será que é isso? Sabe. Merecimento, planejamento, será que é? Passa lá que o Hugo quer falar. Talvez o objetivo esteja além dos limites dela, que ela não esteja ainda preparada para atingir aqueles objetivos. Você falou uma palavra-chave aí, que é o que você falou? Fala de novo. Talvez os objetivos estejam além dos limites dela. Ela ainda não está preparada para atingir aqueles objetivos. Não está preparada. Por que será que uns estão preparados e outros não estão preparados? O que vocês acham aí? É o espírito de pouca experiência. Isso, é isso mesmo, né? É a experiência do espírito. Agora, o que será que dá essa experiência? Será que é só porque eu sou um espírito que já renasci muitas vezes? Será que é só isso? Não conquistou, não é? Outra palavra interessante, importante aí, né? Então, são as vivências, não é? São as experiências que eu consegui reter, né? Boas ou más, e que vão dando a nós, como espíritos, essas conquistas. Isso vale para o bem ou para o mal, né? Conquistas para... Quer falar, Lúcia? Lúcia, quer falar? Lúcia ali. É aquilo que o Chico falou até na outra aula do Livro dos Espíritos, que às vezes você fala assim, eu tenho 40 anos de doutrina espírita, e é aquela colocação que ele falou, você conheceu há 40 anos a doutrina espírita, não quer dizer que você saiba ela, que ela está dentro de você. É a mesma coisa com o conhecimento. Você passa pela experiência, mas às vezes você passa, é aquele negócio de olhar e ver. Às vezes você olha, mas você não vê. Ainda, você não conseguiu ainda. Então, isso é muito relativo. E aí tem uma palavra-chave também, que é a reencarnação, não é? A cada reencarnação, a gente aprende, a gente vivencia, a gente olha, às vezes e não vê, às vezes a gente olha e vê, e aí está a grande importância, né, do aprendizado. E aí a gente vai mudando essas conquistas. Então, vamos voltar aqui para o texto. Vamos voltar aqui para o texto, quando ele fala. Entendamos, porém, aqui que eu estou... Não. É natural que o devedor, dessa ou daquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos a recidivas. Então, essa história que a Lúcia falou, né? Que eu olho e não vejo, não é isso, Lúcia? Eu tive uma série de oportunidades de aprender, mas eu não aprendi. Quer dizer, eu ouvi falar, mas eu não aprendi. Então, eu posso ter uma recaída. É a tal da recidiva que ele está falando aqui, não é? É natural que o devedor, dessa ou daquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos à recidiva no erro em que faliu. Então, eu cometi erros numa outra existência, ou nesta, não é? Eu estou tentando modificar isso aí, mas tem coisas que ainda estão lá, não é? Marcadinhas em mim, e de vez em quando eu tenho vontade de fazer de novo. Igualzinho a criança, né? Que a criança cometeu lá alguma falha, você bota a criança de castigo, ela promete que não vai mais fazer, mas daqui a pouco ela cai de novo, né? Naquela mesma situação. Então, a recidiva no erro em que faliu, tanto maiores, quão mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Isso aqui é importantíssimo, né? O que seria esse transviamento moral? São esses afastamentos da linha reta, né? Eu estou aqui simples, ignorante, e eu tenho que chegar lá como puro, né? Mas aqui no meu trajeto, ó, as sinuosidades que eu vou fazendo no meu caminho. Então, quanto mais eu me afasto da reta, mais eu estou tendo um transviamento moral que ele está falando aqui. E é claro que, se eu tenho esse transviamento moral muito acentuado, e eu estou procurando entrar na linha reta, vez por outra, eu caio no caminho errado de novo. Mas eu volto, né? Mas daqui a pouco eu vou de novo, né?
E isso pode levar muitas encarnações para que a gente consiga não se desviar mais daquele caminho, que seria o certo. Entretanto, a provação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Vamos ler de novo esse pedacinho, que é bem importante. A provação deve ser assimilada como recurso de emenda. Quer dizer, eu estou aqui numa certa prova para quê? Para eu me corrigir desses desvios, não válvula de expansão das minhas dívidas assumidas. Quer dizer, eu não vou me livrar das dívidas porque eu estou na prova. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso. Por que isso? Voltando lá no início do assunto, né? Porque ninguém nasce destinado ao mal. Fomos criados simples e ignorantes e temos a justiça e a bondade de Deus que está nos conduzindo. Então, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania. Dipsomania é viciação por álcool. É malvado, né? Vem de madrasta. Malvado, né? É. Vem da palavra madrasta, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. E esses dados aqui são importantes, porque a gente jamais deve acusar ninguém, né? A gente sabe disso como espírita, né? Mas aqui ele está mostrando por que a gente não deve, não é? Por que eu não devo? Porque isso aí são vestígios de que o espírito passou por isso. E que ele, em cada reencarnação, está tentando superar. Uns vão superar em mais uma encarnação. Existem muitas formas de apoio, né? Existe para os dipsomaníacos, existe o AA, não é? Existem as casas espíritas, as casas religiosas, para essas viciações todas. Mas, como dissemos ainda há pouco, tudo vai depender da vontade do espírito. E essa vontade depende de quê? Da vivência, das reencarnações, dos aprendizados. Então, não vai ser de uma hora para outra que um espírito vai se livrar de qualquer dessas coisas que ele está citando aqui. O homicídio, o suicídio e etc. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência do nosso passado em nós. Então, esse passado em nós, então aí a gente vê a importância de um erro, né? A importância em nós de qualquer errozinho, né? Porque isso pode ficar marcado. E numa nova experiência, a gente pode voltar a cometer o erro. Então, o que a gente tem que fazer? Fugir do erro, né? Todos os erros que a gente conhece, que a gente já classificou, né? Que a gente sabe que são coisas ruins, a gente tem que, correr deles, né? Tem uns aí que são difíceis da gente correr, mas temos que tentar. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Então, experiência para a gente se modificar é uma coisa que é meio complicada, né? Então, a gente tem que se autoanalisar e ver o que ainda há em nós de vicioso. E a gente procurar trabalhar isso em nós. A gente já matou aqui essa pergunta. O tio vai ajudar a gente? Pode ir. Vai, ajuda a gente um pouquinho. Deixa o pessoal falar um pouco.
Falem. Cíntia e etc. Falar eu falo mesmo. Já falo sem mandar. Se mandar, então... Ele já disse até que você é conclusiva, né? Ele já falou hoje que você é conclusiva, né? Você vai lá na frente. Ele disse que eu sou médium. Eu estava me lembrando da questão do Livro dos Espíritos, que fala que não há arrastamento irresistível, né? Aí a gente lembra daquela aula, né? Coincidência o assunto, né? Mesmo assunto. Com relação ao que você falou do espírito iniciando uma experiência, né? Uma experiência que é nova para ele. Eu acredito que ainda funcionando aquela conclusão da misericórdia, ele é posto a salvo de determinadas influências que talvez ele não resistiria pela inexperiência, né? Pelo pouco conhecimento, pela talvez a imaturidade, né? A proteção, às vezes, vem da família, aquela família mais que conduz mais, que afasta daquela criança ou do jovem, né? Que o jovem é a fase de maior perigo, é a da juventude, né? Quando a gente assume, como está lá no Livro dos Espíritos, assume a própria personalidade, né? E aí a gente se põe mais a salvo, vem com uma série de proteção para até você adquirir a força para ser colocado à prova, né? E essa proteção, a gente não pode esquecer nunca que essa proteção, ela é feita de modo bem natural, justamente por causa daquilo que nós estudamos às 6 horas, que nós temos que descobrir o caminho. Se fosse uma proteção escandalosa, como se diz, né, vou ser sempre protegido, vou ser sempre amparado. Como não é uma proteção escandalosa, ela é disfarçada, você se sente na obrigação de fazer alguma coisa, de buscar alguma coisa. Então ela existe, a gente sabe que a proteção existe, que o amparo existe, mas nem sempre ele será assim tão visível. Mas no fundo ele ocorre, né? Ele sempre ocorre. Mas ele realmente é feito assim de modo bem disfarçado, que é para nós não ficarmos parados, né? Não ficarmos sem esse esforço de aprendizado. Então, outra coisa que nós devemos levar em consideração nesse amparo aqui que ele está falando, ele fala aqui um parágrafo final que diz assim: isso constitui influência do nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Quer dizer, esse jogo está justamente dentro daquela aula ali, que é para a gente aprender o que é a diferença entre o que é alto e baixo, duro, mole, porque senão você fica sem aprendizado. Então nós vamos entendendo que essa dor tão difícil da gente suportar, no fundo é uma dor experiência, não é uma dor castigo, chama-se dor experiência. Nós devemos fixar com esse conceito de dor experiência. Fala, Carlos. Fala, você ia falar, chegou até a pedir levantar o dedo. Fala, Aparecidinha, alguma coisa? Não? Então vamos ouvir aqui. Então vou continuar. Então bora. Ótimo. Eu achei uma entrevista com um rapaz, deve ter uns 20 e poucos anos. Ele trabalha num circo lá um circo de Miami. Esse circo é bem famoso, é Soler, parece. Esse circo foi a vários países e pegou esse rapaz aqui no Brasil para trabalhar. Então, aquele Luciano Huck fez uma entrevista com ele lá em Miami, né? Então, ele nasceu na favela, ele vivia no meio do tráfico, de traficantes, ele tem um irmão preso, um irmão já foi morto em função dessa violência em torno do tráfico de drogas. E aí o Luciano pergunta para ele, né, como que
ele chegou a não ter o mesmo destino que todos os jovens, né, a maioria dos jovens da comunidade em que ele nasceu, tiveram. Aí ele conta a trajetória dele. Foi interessante que ele entrou para um grupo de dança afro e começou se envolveu com esse grupo. Esse grupo viajou, mas depois pararam com as atividades e ele já estava pensando em retornar para o morro, para a favela e para o tráfico, que ele já tinha trabalhado dentro do tráfico. E o rapaz aconselhando desse grupo a ele a não voltar. Ele devia estar com em torno de 15, 16 anos. E ele falando que o próprio adulto já, traficante, do meio mesmo, passou por eles, parou junto deles e acompanhou a conversa. E esse adulto aconselhou a ele a não fazer isso. E ele disse o seguinte: se ele, enquanto jovem, tivesse tido a oportunidade que esse rapaz estava tendo, de acompanhar um grupo de música e dança, que talvez ele não tivesse continuado naquela vida e chegar até onde ele chegou. Então, aconselhou ele a não fazer isso, a não voltar para o tráfico e tentar novo rumo, né? Aí ele entra para a escola de circo e lá ele é chamado para trabalhar nesse circo. Quer dizer, ele é um exemplo de quem resistiu, mas precisou da ajuda, né? E o mais interessante, quem ajudou foi exatamente quem não resistiu e ficou naquela vida, né? Aí a gente chega à conclusão das dificuldades que cada espírito tem, né? Uns com mais resistência, outros com menos resistência. A dificuldade de todos nós, é a luta pelo progresso mesmo, né? Mas ele diz que para ele, quando o entrevistador pergunta a que ele atribuía isso, ele disse, para mim isso foi Deus na minha vida. Ah, bom, interessante. Ele então tem uma noção. Aí é passado funcionando. É passado, totalmente. Às vezes você vê no outro dia uma entrevista parecida com essa, ele dizia assim, não tem nada que esperar, só a morte mesmo. A diferença desse rapaz. Esse já tinha um objetivo, né, alcançar. Muito bom. Mais alguma pergunta nesse campo? Alzenita, nada? A gente é muito exigente. Você tem uma boa experiência lá com o pessoal dos assistidos. A gente né? é muito exigente. A gente sempre avalia os outros pelos nossos padrões. Então, vou dar um exemplo. Isso que eu estou pegando um exemplo desse. A Xuxa, né? A Xuxa é uma assistida antiga de lá. Tem uns 10 anos que eu frequento lá. Não é a Xuxa da televisão, não. Não. A Xuxa nossa lá dos, é a Xuxa lá dos assistidos de rua. A Xuxa não sabe ler, não sabe escrever. Ela é infantil. Se a gente der uma boneca para uma criança, ela fica lá empacada, como a gente fala, sentada até dar uma boneca para ela. Todo dia da criança e no final do ano tem que dar para ela uma boneca também, tá? E ela gosta de pintar. Então, um tempo desse aí, há alguns anos, eu comecei uma oficina de pintura, de pátina. E ela ia para lá pintar. Estragava tudo, não tinha coordenação. Mas eu deixava ela pintar. Dava um vasinho mais simples para a gente não ter um prejuízo grande. E ela foi. Aí passaram-se acho que tem uns 8 anos que ela pinta. E agora ela pinta direito. Quer dizer, levou 8 anos. A gente teve que esperar. Aí um dia a gente foi dar um diploma para ela, na festa de encerramento, e ela falou assim, ela ficou empacada lá, e não quis receber o diploma de jeito nenhum. Aí no outro dia ela veio e falou para mim assim, você sabe, ela me chama de Lu, você sabe, Lu, por que eu não fui receber o diploma? Porque eu sou uma burra. Eu nunca recebi nenhum diploma na minha vida, eu não sei ler. Eu ia chorar, aí eu fiquei lá, empacada, né? Aí agora a gente começou, desde o início do ano, uma oficina de alfabetização. Ela é aluna assídua. E o pessoal falou, ela tem a coordenação. Ela tem a coordenação porque ela ficou 8 anos pintando aqueles vasinhos, entendeu? Então eu queria colocar isso. A gente avalia as pessoas pelos nossos parâmetros. Cada um tem um tempo. Às vezes aqueles 20 anos que o senhor falou lá, é o tempo dele, ele vai levar até mais 20 para atingir aquele objetivo. A gente que está de fora acha que isso é muito, mas cada um tem o seu tempo. Então, com o assistido de rua, a gente aprende isso. A gente tem que
trabalhar. Tem outro caso também. Aquele menino que vocês relataram no encontro de mediunidade, alguns anos atrás, de uma senhora que teve os filhos excepcionais, a da Malé. Aí, Paula. O Celso. Ele está com a gente. Ele é totalmente... não tem muito controle. A gente deixa ele entrar, porque ele entra e ele tem alguns acompanhantes. Então ele fala assim, ô tia, aqui, eu estou batendo na minha cabeça, aí, entendeu? Aí, não, fica calmo, Celso, na hora que ele está comendo. E ele está entrando lá. Então, tem até colaborador que não tem muita paciência. Por que deixou ele entrar? Porque a gente faz a prece. Então, o acompanhamento dele e ele participam de todas as preces que a gente faz, do início do trabalho. E ele está melhorando. Essa semana ele entrou lá na Secretaria do Condessa Paulo e falou assim para mim, boa tarde, Lúcia. Quer dizer, já está melhorando. Então, é isso que eu queria colocar. A gente tem que esperar, porque cada um tem o seu tempo. Pacientemente, né? Tá bom. Isso é a visão da doutrina espírita, né? Bom, vamos agora ler a outra pergunta. Já leu, tio. Ela já leu. Então, vamos ler aqui outra vez para a gente retornar a esse assunto aqui. Qual a relação percentual de tempo? Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Uma vez André Luiz foi perguntado, não sei se nessa ocasião, que tempo uma pessoa passa no plano espiritual antes de voltar à reencarnação. E na ocasião ele teria dito que espíritos de condições medianas, então ele disse assim, olha, falou lá para quem perguntou ele, pessoas assim parecidas com você, não há nenhum espírito superior, nem nenhum espírito inferior. Se leva mais ou menos uma média entre 60 e 70 anos no plano espiritual. É praticamente uma geração, né? 60 a 70 anos nesse período. É um período em que você tem a oportunidade de trabalhar, de estudar, de meditar, de raciocinar e de ter a oportunidade de renascer numa outra circunstância. E o detalhe que ele deu foi esse, justamente renascer numa outra circunstância mais melhorada, né? Melhorada. Senão você ia voltar para o mesmo círculo e talvez repetisse as mesmas experiências. Então ele achava que numa outra geração, numa outra situação, você passaria pela mesma experiência, só que melhorado. Já estaria numa situação melhorada. Quer dizer, nós estaríamos com outro aprendizado, com outro nível de conhecimento. Aí a gente diz assim, voltando à lição das 6 horas, misericórdia de Deus, que funciona para a gente, mas simultaneamente também uma ideia das nossas necessidades. Porque se eu renasço de imediato, tem espíritos que pedem para renascer de imediato, que eles não querem sair junto de seus familiares. No caso deste ano, da atualidade, da medicina espiritual, nós vamos ver um caso de uma criança que ela não quis esperar no plano espiritual, ela retornou de imediato. Vocês vão ouvir o caso, vão ler o caso, e ela retornou de imediato, porque ela não queria perder o ciclo evolutivo do grupo. Aí nesse caso a gente diz assim, por que esse espírito não quis perder esse grupo familiar, não quis caminhar fora desse grupo familiar? Decisão pessoal, claro. Querer repetir a mesma experiência porque achou que não foi suficiente, a experiência que ele teve não foi suficiente, precisava de mais experiência. Mas há espíritos que querem avançar, querem ir para frente. Eu, pelo menos, tenho fundas esperanças que numa próxima reencarnação eu consiga entender alguma coisa de computador.
que nessa agora eu olho para ele, ele continua sendo um monstro na minha frente. Eu aprendo com uma lentidão, uma dificuldade. Eu me lembro que meu sobrinho neto, com 6 anos, ele disse, me explica isso aí. Ele me disse, mas você é muito difícil de entender. Sai daí, ele de 6 anos, ele me dava corrida. Isso é muito difícil de entender isso, você não consegue entender, não é possível. Ele ainda falava assim com impaciência, você não consegue entender. Eu disse, não consigo, pô, esse troço está difícil demais para mim. Eu vou precisar de uma geração Aparecida, para ver se eu consigo entender de computador a esse ponto, né? Então a gente pega também, brincadeiras à parte, você pega, por exemplo, um tipo de experiência nova na vida material. Vocês vejam, você renascer numa situação difícil no meio familiar, numa sociedade difícil, uma sociedade complexa, você pedir para renascer daqui uma geração diferente, para ver se você pega uma sociedade jamais livre de preconceitos, uma sociedade menos complicada. Isso aí o Espírito também pode pedir isso. Olha, eu não quero repetir essa experiência. Eu quero renascer numa sociedade mais livre, menos complicada, né? Menos difícil. Aí ele, se ele tem méritos, ele consegue isso. Aí isso demora mais tempo para ele voltar. Ele vai demorar mais tempo para voltar, porque ele pede para renascer, vai passar pelas necessidades que ele tiver que passar, mas virá com uma situação menos difícil para ele. Ele se sentirá mais fortalecido para renascer num ambiente social até melhor. A gente vê, por exemplo, a questão das guerras, né, que nós passamos aqui no mundo, né? Tem pessoas que têm que renascer em países em guerra. Eles podem pedir para adiar esse tipo de coisa. Não dá para renascer agora, não preciso passar por esse tipo de lutas. Eu prefiro esperar um pouco mais de tempo. Eu prefiro esperar uma situação melhorada. Ele pode solicitar isso. E ele vai se fortalecer no plano espiritual para reencarnar em situações mais adequadas à necessidade de progresso dele. Ele pede para renascer. Isso é possível ser dado ao espírito. Quando a gente pensa, por exemplo, agora para a maioria de nós, a gente não lembra mais de negócio da Segunda Guerra Mundial, né? Mas aquele povo todo que renasceu na Europa, naquele período da Segunda Guerra Mundial, período terrível nascer naquele ambiente, né? Aquele sofrimento, aquela dor, aquela destruição completa. Como atualmente renascer naqueles países africanos, que dor, que angústia ali, você não vê nenhum país daqueles em paz, né? Sempre guerra, sempre morte, sempre não sei o quê. Se o espírito merece, ele pede o adiamento, isso é possível. Ele passará a sua prova numa outra situação menos sacrificial. Como aqui no Brasil, né? Preconceitos no Brasil, preconceitos que já estão superados, ideias diferentes. Nós já podemos, muita gente pode pedir adiamento de viver em épocas preconceituosas, né? Tanta coisa que nós estamos vendo hoje em dia, mais fácil de se viver, né? Então essa fase aqui, agora ele diz aqui uma coisa muito importante nesse último parágrafo. Ele diz assim: mais largo período desfruta na esfera superior para obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Quer dizer, ele se prepara melhor para enfrentar as dificuldades dele, se prepara mais, se prepara melhor. Ele então obtém esses recursos todos no mundo espiritual para até enfrentar com mais galhardia a sua existência terrena. Tem alguma dúvida sobre isso aí? Alguma questão sobre isso? Vocês se identificam em vocês? É bom fazer uma coisa aqui, um exercício entre nós mesmos. Vocês identificam em vocês, todos, cada um por si, identificam alguma coisa que vocês sentem que se tivesse renascido há uns 30 anos atrás, seria difícil de suportar?
por exemplo, uma situação de preconceito, vocês identificariam que hoje vocês vivem um período de liberdade que há 30 anos atrás não viveriam? Vocês analisando em vocês veriam isso? Eu já me senti assim, detida pela ditadura militar. É uma coisa não interessante. Suportaria, eu me rebelaria. Naquela época da repressão séria. Você não aguentaria viver naquele período? Não suportaria uma situação de guerra, né? Tem coisas interessantes. Se vocês fizerem uma análise, vocês vão ver coisas que vocês vão ver que provavelmente muitos de nós pedimos esse adiamento para não renascer há uns 10, 20, 30 anos atrás, porque a vida hoje está bem mais fácil, né? Você não conseguia ver? Mais dolorosa que essa, a pessoa mudava, ela se prostituía para poder comer, para poder se alimentar. É uma situação ali horrível. Então você pode identificar uma situação dessa, né? Agora a gente tem esse problema, um problema grave de guerra, mas a gente tem situações morais também, né? Viver com maior liberdade hoje em dia, né? Viver sozinho, ser mãe solteira. Isso há 30 anos atrás, quem é que iria pensar em ser mãe solteira? Não tem 30 anos, né? Olha o microfone aqui para o Francisco. Isso é para a gente analisar a nossa própria, como nós devemos ter adiado muitas coisas nessa vida mesma. Deixa ele falar aqui no instantinho. O pensamento que sempre me ocorre é o seguinte: será que nós podemos reencarnar, por exemplo, nós agora que se desencarnássemos, poderíamos reencarnar no século XIX ou no século XVIII? Não conseguiríamos mais, né? Não conseguiríamos mais, né? Talvez para vivenciar uma experiência que nós não conseguimos aprender, mas que é mais, digamos assim, latente naquela época, e a gente voltasse para aquele período para vivenciar aquela experiência. Por exemplo, isso que preconceito, como você está dizendo, quer dizer, eu nessa vida continuo a ser muito preconceituoso com relação a determinada coisa. Mas eu acho que a gente não consegue voltar para um período desse, não. É como às vezes a gente... estou falando o tempo. Hein? Quer dizer, você voltar para trás, em termos reencarnatórios, para viver uma experiência naquela época. Porque tempo no mundo espiritual não existe, né? Mas eu acho que não consegue, não. Passa ali para... Porque eu vejo vocês, às vezes, eu vejo senhoras dizerem assim, quando houve aquele negócio do Afeganistão, vai renascer lá. Eu acho que nenhuma senhora do Brasil iria renascer num país desse. Não teria condição de renascer numa situação dessa. Fala. Se eu tive a pior situação que me ocorre aqui, que marcou muito, foi o massacre dos judeus. Massacre dos judeus. Foi uma coisa horrível, aquele holocausto, uma coisa que igual eu até dela, hoje, então. Eu não consigo assistir uma cena. É igual a dela, né? Aquele coisa. É a mesma situação dela. Justamente. Passa lá para eu vir aqui quer falar. Eu vir ali atrás. Com relação ao que ele falou, de uma experiência assim, por exemplo, no século passado, 19, seria assim contraproducente, porque a gente não pode regredir, né? A proposta da vida para a gente é para a gente progredir nas encarnações. E se eu escolher voltar, eu estou voltando, né?
Não é assim admissível uma coisa dessa. Seria, no caso, passar aquele mesmo gênero de lutas, né? Mas como tudo progride na vida e na natureza, certamente daqui a 100 anos será totalmente diferente de agora. Eu vou voltar, eu tenho que me adiantar, né? Eu me lembro, naquela ocasião do Afeganistão, uma pessoa lá, um repórter, sei lá, qualquer coisa lá, ele relata um fato de uma senhora que apanhou lá de um talibã daqueles qualquer. Então bateram nela lá, o camarada bateu nela, porque ela estava toda de branco. Então ela disse assim para ele: mas escuta aqui, porque você está me agredindo por quê? Aí ele disse assim: porque você está toda de branco. Ele disse: mas a roupa que se tem que estar aqui não está coberta, eu não estou toda coberta? Mas você está toda de branco. Quer dizer, uma justificativa, né? Quer dizer, quer bater por bater. Quer dizer, é aquela história do lobo: se não foi você, foi seu pai, né? Fica um negócio meio complicado. Vamos ler a outra pergunta. Mas vamos pensar, é interessante nós fazermos um estudo para o nosso próprio espírito, ver o que nós sentimos, que provavelmente nós adiamos, pedimos alguma coisa para renascer posteriormente, que não iríamos suportar viver numa determinada época. Com toda certeza, nós devemos ter coisas assim. Se nós analisarmos bem, nós vamos descobrir alguma coisa em nós que dará essa lembrança. Deixa eu ver a questão da pessoa levantar uma questão aqui que a gente escuta às vezes, de vez em quando, né? De você adquirir conhecimentos para renascer num país mais atrasado, para levar esse conhecimento para lá. Aí, nesse caso, você terá que ter condições para levar aquele progresso. Se você não tiver condições, você não renasce ali, não. Aí já é provação mesmo. Aí vai como missionário, né? Porque você terá que ter condições de levar. Não adianta você ser bloco do eu sozinho. Você tem que ter condições de mexer com a sociedade. A delicadeza de alguém, né, um espírito com uma certa elevação, já tendo pacificação, ficar no meio sem paz, né, tumultuado, grosseiro até, né, deve ser uma dificuldade muito grande, né? Ele tem que estar sendo movido ali por alguma coisa muito superior. Com certeza. Gandhi, aí nesse caso esses espíritos são missionários, mas eles vêm com o instrumental de movimentar a sociedade, né? Como ele fez no caso, né? Uma coisa que não está muito na Copa do Mundo, na Coreia, o pessoal lá comendo cachorro, quer dizer, muita gente ficou chocada de ver os cachorros sendo assim, que nem máquina de assar frango, o cachorro fica lá rodando, muita gente ficou chocada com aquilo, né? Até esconderam, não deixaram nem o pessoal ocidental ver aquilo, que é para não pegar muito mal lá para eles lá. É uma fase do país, né, do progresso lá deles, né? Muito bem, vamos ouvir então outra pergunta. Isso aqui é com a Alda que vai explicar isso aí para nós, a próxima pergunta. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. E a segunda pergunta, a pergunta é a seguinte: ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Antes de analisar essa pergunta, eu só queria voltar um pouquinho ali no outro assunto, porque o Jorge Andréa fala que quanto menos evoluído o espírito, menos tempo ele fica. Fazendo uma regressão, a gente chega então nos animais, né? Que os animais não ficam nenhum tempo, né? Quer dizer,
desencarna o princípio espiritual e logo a seguir encarna de novo, né? Então, era isso que eu queria falar sobre esse tempo ali. Sobre elo, esse elo que ele está falando é o que a gente chama aqui de elo perdido. O que seria o elo perdido? São essas formas que o cientista busca de transição durante a evolução. Então, a gente tem lá na nossa escala evolutiva, né, a partir dos macacos, a gente tem, de repente, o homem primitivo. Não de repente, porque é o que a gente encontrou, né? O homem primitivo, lá da Idade da Pedra. Mas o que estaria entre, né, esse homem primitivo e os chimpanzés, que é o mais próximo macaco de nós, o macaco mais próximo de nós? Isso que seria o que a gente chama de elo perdido. Esse elo perdido, muitos falam que a gente só vai encontrar no mundo espiritual, porque ele não existe. Mas como a cada dia estão sendo encontrados fósseis de elos perdidos, né, a gente não pode afirmar isso de uma forma categórica, porque é possível que o elo perdido esteja mesmo por aqui, só que o cientista não encontrou, e pode ser que não encontre nunca. Por quê? Que o fóssil pode, né? Você que estuda arqueologia, né? Que o fóssil possa ter se perdido mesmo, né? No tempo. Mas a pergunta dele é: poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? A gente está no fim do estudo desse livro, né? E, ao longo de todo o livro, a gente estudou o quê? A evolução em 2 mundos, não é? E a gente viu o quê? Que a evolução é de lá para cá, né? O planejamento da evolução. Então, quando uma mudancinha ocorreu num determinado indivíduo, essa mudancinha foi aceita pela seleção natural e permaneceu, essa mudancinha foi, como é que eu vou dizer, planejada pelos espíritos construtores, foi planejada lá e passou para cá, não é? A mudancinha. Ora, é possível, mas ele está afirmando aqui que no plano físico a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas. Sim, ele está falando no plano físico, né? Mas a pergunta feita foi: poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Eu acho que o André Luiz saiu pela tangente, né? E não respondeu a pergunta, né? Porque ele respondeu o que a gente acabou de falar. E no plano físico existem os elos e cada dia são encontrados novos elos, né? Isso para todas as espécies, mas que ainda o elo que liga diretamente uma espécie à outra, principalmente no nosso caso, esse realmente não foi encontrado. Alguém quer comentar ou podemos passar para outro? Ele falou assim: cresce e aparece, né? Quando ele fala que a investigação humana encontrará, vai, continua. Mas fala quanto à evolução do ser, né? Então vamos a outra. Parece que essa descoberta vai sendo, talvez assim, bem um pedaço, uma coisa aqui, outra coisa lá, porque o Livro dos Espíritos diz que isso não foi feito aqui na Terra, né? Eventualmente pode-se achar alguma coisa entre o elo perdido aqui na Terra, mas ele diz que isso não foi feito aqui, quer dizer, eventualmente um outro corpo. Olha lá, espera um pouquinho, o microfonezinho, meu bem, por causa da gravação. Senhor Tivo, vou fazer uma pergunta. Esse elo perdido também não pode se dar em termos de, assim, material, né? Eu tenho uma tia, como eu falei, está com câncer, né, mamária. Mas ela é uma pessoa que tem muita raiva, ela não sabe perdoar. Então, a pessoa que faz a cura, a operação, fala assim, ó, se você perdoar, você estará curada. Falta esse passo para ela. Ela realmente é uma pessoa que não pôde operar e nada. Então, quando eu chego, levo ela ao consultório, aí a doutora fica sem saber. Meu Deus do céu,
O que é isso? Quer dizer, a medicina da Terra não está, entendeu? Não está entendendo por que ela não pôde ser operada, porque senão ia ficar aberta, e está conseguindo a cura através do tratamento espiritual que eu levo constantemente, né? Esse tratamento. Isso aí também não é um modo de ser um elo em que a medicina da Terra, ainda 2/3 da humanidade, como o André Luiz falou, que não sabe o porquê desse tratamento físico, né? E o tratamento espiritual, né? Não é? Eu penso É uma que coisa também interessante ser, também. né? Pode ser também uma forma de ligação também. com o mundo que a gente não conheça, né? Aí eu comentei, né? Eu falei com o médico espiritual, eu devo comentar, conversar com a doutora o porquê da cura da minha tia, porque ela falou assim, olha, conforme está a evolução do tratamento, eu vou tentar operar porque eu sei que ela vai ficar boa. Aí ele falou assim, não fale nada, porque senão ela vai abandonar esse tratamento material espiritual do corpo físico. Continua aqui que vai dar certo. Acho que aí é um também. elo em relação... Pode ser também. Né? Pode ser sim. Vamos ouvir agora a última... Paulo, desculpa, Paulo, não vi. A gente pode pensar também na evolução em termos de genoma. Hoje nós temos experiências não só no campo dos seres vivos, dos seres animais, como nós temos as experiências nos vegetais, e muitos vegetais ultrapassaram determinadas fases. Hoje nós temos a soja, por exemplo, que é resistente a determinadas pragas, né? Nós temos outras plantações que são resistentes a insetos. E nós vemos a evolução de genoma nos animais. Nós hoje temos condições de reverter certos infartos em determinados tipos de camundongos, com inserção de células pluripotenciais, né, que vão produzir determinados tecidos. Será que isso não foi usado, com toda certeza, eu acho, não foi usado pela Pode ser também, Paulo. É uma tese interessante também, essa que você está levantando. Assim como nós já estamos modificando os vegetais, por que os espíritos não fizeram isso na época também, né? E aí não vamos encontrar nunca o elo perdido, porque houve até é uma ideia, adiante, é uma coisa interessante também da gente pensar. Fica um negócio em aberto, né? Aí ficamos naquela de Sócrates, né? Quanto mais sei que nada sei, né? Cada vez sabemos menos, né? Sabemos nada. Vamos ler a última pergunta. Não, ainda não comentamos essa aqui. Você quer comentar uma coisinha mais nessa? Não. Aqui, a penúltima. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? A gente não falou nessa. Sim. Pode ver, Aldinha, pode comentar. Isso era para você comentar as duas juntas. Filha. Então, o que ele está perguntando, e na pergunta tem uma afirmativa, né, de que os instrutores espirituais, eles têm tido a intervenção na melhoria da forma evolutiva dessas formas inferiores. Isso a gente estudou neste livro, nos capítulos anteriores, né? E a pergunta é, ainda continuam atuando nessa evolução? Quer dizer, a gente tem lá um inseto. Será que o princípio espiritual do inseto ainda sofre a influência dos espíritos construtores para a sua melhoria? Essa é a pergunta. E a resposta é que sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Como a evolução não para, né? Então continua havendo essa interferência. Tem aquela questão do Livro dos Espíritos que fala
em outros mundos, acho que é em outros mundos, os animais serem continuam sendo serviçais do homem, né? Isso. E pode acontecer, dentro do que você falou, nesse processo evolutivo, chegar a isso, né? A evolução, porque tem uma outra resposta que fala, né, que animal será sempre animal e vegetal será sempre vegetal. Só que com estágios evolutivos, ele está falando em termos de princípio espiritual, né? Em estágios evolutivos que vão cada vez sendo mais adiantados. Então você, de repente, quando muda de planeta, esse princípio, né, ele continua sendo macaco, mas um macaco mais evoluído, não é? Não é isso que você quer dizer? Que eles fariam serviços domésticos, no caso, então, né? É um macaco mais evoluído do que esse que a gente tem aqui. Mas por que ele é? Porque o princípio espiritual dele teve essa interferência e conseguiu esse adiantamento. Não. Olha aqui. Olha aqui, aí, né, a gente tem que relembrar que a evolução tem uma base aqui, um animal. Uns vão para lá, outros vão para cá. É feito uma árvore, não é? E quando eu chego a ser espírito e homem, não é? É porque eu segui uma linha. Eu segui uma linha evolutiva, não é? Que veio daquela linha base, daquela coisa base. Canídeos seguiram outra linha. Os gatos e etc. seguiram outra linha e assim por diante, não é? Então, eles continuam sendo aqueles animais com progresso nos seus princípios espirituais. E nós que seguimos essa linha de hominídeo, não é? Nós chegamos a espírito e nós... Não, Paulo, com certeza. Teremos uma discussão aí pessoal. Não entendi. Você não entendeu? Quer que eu explique de novo? Então, você tem a linha evolutiva, né? Então, você tem lá os pitecantropídeos, que seriam a base para macacos de um lado, hominídeos do outro lado. Quem segue essa linha de macaco vai chimpanzé, orangotango e etc. Tá nessa sempre linha. Macaco, né? Sempre macaco. Quando ele vai para Júpiter, esse princípio espiritual dele será um macaco serviçal, que saberá fazer serviço doméstico. Na outra linha, o hominídeo, que somos nós, e seguindo a nossa evolução, chegaremos em Júpiter como? E depois no outro planeta, e depois no outro, né? Cada vez com a evolução progressiva. Não, ele continuará sendo um macaco mais evoluído. Ele retornando à Terra, continuará sendo um macaco. Nunca será um. Esse não. A linha evolutiva segue suas linhas demarcadas. Hein? Em princípio inteligente. Mas enquanto não passou para a fase nominal, né? Mas aí você tem que ver o que o livro dos Espíritos fala. Animal será sempre animal. Vegetal será sempre vegetal. Nós somos animais, mas nós seguimos essa linha de hominídeos. Espírito. Não, esses que não conseguiram, não serão. Serão numa época. Não, nunca. Mas animal será sempre animal. Pode consultar o livro dos Espíritos. Não. Alda. Alda. Fala. Dentro de uma linha evolutiva que você vai caminhar pelos reinos, mesmo na condição animal, segundo Palisse, no último encontro da Gênese, está lá na apostila, e está na revista Espírita, vai chegar um momento que ele um macaco mais inteligente e hábil em Júpiter, né? Ele terá sua evolução. Um dia ele chegará a ser um espírito humano. Agora, essa transição, porque então ele não vai evoluir, esse princípio inteligente não chegará a ser humano? Nós só não estamos nos entendendo. A questão é a linha evolutiva, que cada grupo vai seguindo, né? Nós não estamos nos entendendo. Tem um fim. Zenita, nós só não estamos nos entendendo nas palavras.
O que Alda quer dizer é que como espécie, mas como espírito você evolui. Como espécie, a espécie é que vai continuar sendo macaco. Sim. A espécie. Mas o espírito, ou o princípio inteligente, no caso, esse evolui. A espécie é que vai ser sempre macaco. Eu entendi, e o que Palissy ele fala, mas a gente entende, que inclusive está no livro dos Espíritos, né? Que esse espírito vai ter um momento de transição. O espírito, sim. Nós não sabemos aonde, nem quando. O corpo é que vai ser sempre macaco, né? O corpo, tudo bem. Aqui cachorro será sempre cachorro, por mais bem treinado que seja. Mas esse espírito terá um momento de transição. Exatamente. Aquele princípio inteligente passou por ali, ele segue a vida dele. Mas o macaco vai ser sempre macaco. Mas então, o que eu acho que tem que ficar claro é que espécie é espécie, como ela falou. Mas explicar que o adendo, o princípio inteligente terá a sua caminhada evolutiva. Vai chegar um momento que ele vai... Acho que volto a dizer, nós só não estamos nos entendendo nas palavras, né? Mas o macaco vai ser sempre macaco. Não, tudo bem. Agora o espírito que está, o corpo, o espírito está ali, vai caminhar, vai dar o seu passo no sentido de progredir, né? Agora vamos aqui essa última pergunta que é muito interessante, que é uma opinião do espírito, tá? Essa última pergunta aqui, eu acho que seja só uma opinião do espírito, mas vamos ver lá como é que a coisa se passa. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Ideias fragmentos, hein, gente? Começa a pensar, hein? Já tem algum princípio de pensar. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Pensamento contínuo, né? O que caracteriza o ser humano? O ser humano se caracteriza pelo pensamento contínuo. O animal, o pensamento é fragmentário. Não sei em que ele se baseou para dizer que o animal, aliás, o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo. Não sei. Eu não sei se isso é opinião pessoal, se é estudo dele. Não sei se tem alguma base. Estão comprovando? Quem teve a oportunidade de assistir, uns 2 anos atrás, o canal Discovery reapresentou várias vezes um seriado chamado Por que os macacos choram e os cães sorriem? Onde eles provavam, e no final o cientista que apresentava o programa, ele fechou o programa dizendo que é uma linha de cientistas que estão tentando provar que os animais pensam. E nesse programa foi mostrado vários exemplos de raciocínio. Mas nesses animais... A tese o cão, o macaco, isso. O cavalo, incluir o golfinho. Até quando eu li o texto em casa ontem, eu analisei que, acho que André Luiz não incluiu o golfinho, porque nessa época aí não se analisava golfinhos. Não se falava os em golfinhos não faziam o que fazem hoje, né? É. Mas os golfinhos são os animais considerados mais inteligentes. Quer dizer que nesse programa que você viu, ele já falava em macaco, cachorro, golfinho e tinha outro animal. Acho que era o cavalo, sim. Acho que foi o cavalo. Então... Tem alguma base lá, o André Luiz está com uma base mais ampla, né? O livro dos Espíritos está aqui, parece que assim, subpergunta A da 607, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? A resposta: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual
o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Está bem claro aqui, né? Está bem claro que esse processo de progresso, né? Na linha evolutiva, hominídeo, desculpe, na linha evolutiva, hominídeo, porque macaco, né, não é espírito, com E maiúsculo, é o que o Altivo né? falou, ele não... O princípio inteligente, a gente não pode esquecer do princípio inteligente. Ele está falando do princípio inteligente, não do instrumento. Mas ele está analisando aqui a evolução do princípio inteligente. A gente não pode esquecer do princípio inteligente, senão a gente se machuca. A evolução do princípio inteligente. Bom, faltam apenas, em princípio, 2 aulas para terminarmos esse livro, hein? Semana que vem, esse negócio aqui, de vez em quando, dá confusão. Foi escolhido que livro? Para mim já está claro que é nos domínios da mediunidade, mas vamos novamente falar na próxima aula, hein? Para mim ficou claro que seria isso. Hein? Violeta na janela, pelo amor de Deus. Violeta na janela, você vem dar aula, tá? Você veio dar aula. Vai ser você e o Francisco que vão dar essa aula. Bom, então nós temos a próxima aula no dia 26, a nossa campanha do óleo também, as predisposições mórbidas e depois a invasão microbiana. E aí terminaremos o livro e depois vamos pegar o próximo livro para a gente continuar estudando, né? Os domínios da mediunidade. Mas vamos voltar outra vez. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus nos abençoe o final de noite.